Demais, né? Romeuzão mudou a cor do Caraca. Cristo Redentor. Nossa, foi demais, Cara, mano. Foi como é. demais. Eu queria Muita te perguntar. emoção. Assim, ele tá com 14 anos hoje, né? 14 ou 15? 15, 15. 15. Ele já tem um pouco dessa consciência do que ele, você e a sua família estão representando nessa luta do autismo, ou você ainda guia de uma forma meio. Estamos brincando? Assim, como que é pra ele isso? Ele tem noção desse peso ou não? Ele não tem, cara. Ele não tem. Ele não tem. Acho que isso faz parte da pureza dele. Mas não é que ele não tem porque eu blindo ele. Não, o autismo, muitas vezes, ele é uma forma. Eu sempre resumo o autismo como uma forma diferente de pensar. E muitas vezes, toda a questão cognitiva do Romeu, que é o que faz ele realmente entender o mundo como ele é e como ele é no mundo, não funcionam como uma mente neurotípica, que seríamos nós. Fora do espectro. Então ele realmente não tem noção do que ele representa. Ele às vezes ele estranha quando as pessoas falam com ele, conhecem ele. Então, tipo assim, tem coisas na vida dele que é muito louco. Então, tipo assim, ele tá assistindo o Lucas Neto, que ele adora, daí o Lucas Neto entra no meu FaceTime, Romeuzão, ele fica assim, ele me conhece? Como que ele me conhece, cara? Aí, tipo assim, Rogério Flauzino virou o maior amigo do Romeu também, porque o Romeu ama as músicas do Jota, aí ele dedica a música pro Romeu sempre, e o Romeuzão fica assim, nossa, ele me conhece, caramba, que legal que ele me conhece. Então ele vai meio que entendendo, mas ele não tem um entendimento cognitivo 100% assentado do que ele é e do que ele representa. O que, na verdade, eu acho que faz parte dessa pureza e dessa grandiosidade dele. Porque eu falo, cara, eu sou só o veículo. Ele é o mestre. O mestre é ele que me ensina, é ele que me inspira. Eu sou o veículo. E eu gosto de falar isso sempre e repetir que eu tenho total consciência hoje que esses meus mais de 20 anos trabalhando como comunicador e podendo ter um microfone que as pessoas param para ouvir, cara, eu tenho certeza absoluta que eu trabalhei tudo isso na minha vida para poder ser a voz dele, para poder ser a voz de todos os autistas. Então, quando eu falo para você, eu já te falei hoje, que você tem que ver analisar o que você está fazendo e saber se isso faz bem para outras pessoas, porque senão é melhor você repensar o que você está fazendo. Cara, tem muito a ver com isso. Eu entrego na mão dele toda a minha vida, toda a minha carreira, tudo que eu conquistei até hoje. Óbvio que eu vou continuar trabalhando. Eu falo assim, o entretenimento é minha missão. Deus dá várias missões pra gente, mas propósito é um só. O propósito é o que as pessoas precisam que você continue fazendo. E o meu propósito é, sem dúvida nenhuma, dar voz para o meu filho, ser voz dos autistas, batalhar sempre e constantemente. Então, eu sempre agradeço a Deus pelo maior presente da minha vida, que foi o Romeu. Foi meu primeiro filho, né? Eu tive ele com 24. E ninguém sonha em ter um filho autista. Ninguém, quando a esposa está grávida, a mulher está grávida, a namorada está grávida, fica falando, nossa, tomara que meu filho venha autista, caramba, tomara. Não, ninguém nunca sonha isso, mas isso acontece. Acontece com 1 em cada 54 crianças. É uma incidência muito grande, irmão, muito grande. Porque o espectro autista, ele está cada vez maior, aí se engloba outras coisas, como Asperger, TDAH, enfim, e outras. E aí junta com o autismo comorbidades diferentes, epilepsia, não sei o quê. Então o espectro acaba ficando muito grande. É muita gente que faz parte. Então eu sempre falo assim, se informe, se acostume, porque se não tem ninguém próximo de você, autista ainda, vai ter. Vai ter. Então é melhor acabar com o preconceito agora. E, pô, demais isso, assim. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, assim, você fez livro, você fala bastante com a galera, você vai em palestra e tal, e acho que com o adulto, por mais que ele tenha um preconceito ali dele, você ainda consegue dialogar um pouco de igual para igual. E é uma curiosidade que eu tenho, assim, pros irmãos dele, assim, pros seus outros filhos, como teve esse papo de trocar essa ideia, foi uma coisa meio rolando naturalmente? Como você vê isso para as crianças? Não, teve muito, cara. Inclusive, o livro que eu escrevi, A Escova de Dentes Azul, Que essa história é que muito é boa do Natal, né? e ele é um livro que explica o autismo para crianças. Para crianças. E o livro, ele é baseado na forma que eu expliquei para a Doninha e para o Tefo. São os irmãos do Romeu, meus outros 2 filhos. Eu nunca quis que eles olhassem para o Romeu com dó, com pena. Tipo, meu irmão é autista, puxa vida, coitado, não sei o quê. Nunca quis isso, nunca. Então, a gente foi levando, sem precisar ter a conversa, até o momento que eles
perceberam, né? Porque quando eles nasceram, o Romeu já estava aqui. Eles não sabem o que é a vida sem a diversidade. A Doninha e o Tefo, meus outros 2 filhos. Então chegou um momento que eles começaram a perceber, e aí obviamente veio a pergunta, e é engraçado como a pergunta veio, porque o Romeu, o autista, é muito difícil às vezes dele sossegar o cérebro, desligar o cérebro fica, se a gente acha que a gente tem o cérebro no 220, cara, multiplica por 1000 é o cérebro do autista, assim, é o tempo inteiro pensando, revivendo memórias, revivendo coisas, o tempo, é como se o cérebro a atividade cerebral não desligasse. E às vezes ele não conseguia dormir, às vezes, todo dia ele não conseguia dormir. E aí a gente percebeu que o que fazia ele desligar e diminuir a frequência era assistir iPad antes de dormir. Aí a gente botava tipo Pocoyo, uma coisa bem calminha assim. O Pocoyo, inclusive, que é um desenho que ele é autista. O Pocoyo é um autista. E aí ele ia acalmando e dormia. Aí chegou o dia que o Tefo, meu menor, chegou e falou assim: por que o Romeu pode ver o iPad na cama e eu não posso? Aí eu senti que chegou a hora de ter a conversa com eles. E aí eu juntei ele e a Doninha, a irmã dele, e expliquei para eles que o Romeu era autista, só que eu expliquei de uma forma que fez eles olharem para o Romeu com o olho brilhando. Eu expliquei que o autismo é como se fosse poderes especiais. Porque o Romeu, de fato, tem algumas coisas que fazem parte do espectro que são diferentes. Tipo, ele tem uma audição fora da realidade. Fora da realidade. Ele ouve coisas assim que a gente está falando lá no quarto, assim. Ele tem uma como é que eu posso falar assim? Uma hipersensibilidade, não hiper, ao contrário, hipossensibilidade de dor. Então ele pode entrar numa piscina gelada, por exemplo. Ele ama ficar em piscina gelada, ele não tem muita sensibilidade de dor. A conexão com a natureza também é bem mais aguçada, né? Exato, irmão, exato. Lindo você ter falado isso, porque ele fica horas olhando para a árvore, para as folhas, para o vento. Ele tem uma conexão com os cachorros, nossos cachorros, assim, muito especial. Só que em vez de eu chegar e falar assim, seu irmão, sabe, em vez de eu falar de uma forma pejorativa, tipo, ele fica olhando para a planta, né? Ele fica olhando para o vento. Às vezes ele não sente dor, não sei o quê. Ele, sabe, como se eu fosse falar de um jeito ruim, de um jeito triste. Eu cheguei e falei assim, cara, é o seguinte, chama autismo. O Romeuzão, ele é especial. Ele conseguiu ter um monte de superpoder que a gente não tem. Sabe quando ele fica olhando o vento? Ele entende o vento, ele consegue conversar com a natureza, ele conversa com as folhas, ele sabe o que a árvore está falando. Os dois já ficaram assim, sério? Eu falei, sério? E outra, ele consegue entrar na piscina, no mar gelado. Quem consegue fazer isso? Você consegue entrar na piscina que ele entra? Aí eles falam, não, eu odeio. Ele entra, que é para ele nadar com as baleias, para ele nadar, para ele ter contato com a natureza, porque ele é assim, ele entende as baleias, porque ele tem uma conexão forte com as baleias, o Romeu mesmo. Falei, ele consegue conversar com as baleias. O cérebro dele não para de tão inteligente que ele é, e ele começa a ter ideia o tempo inteiro. Eles ficaram assim. Foi tão legal, velho, a forma que eu convidei para eles, e surgiu na hora, assim. Eu falei, eu quero que eles admirem o irmão. E foi tão legal que quando acabou, o Tefo olhou para mim e falou assim, e por que eu não tenho superpoder também? Foi muito bonitinho, cara, foi muito bonitinho. E aí, isso já faz bastante tempo, essa conversa, eles começaram a olhar para o Romeu com admiração, e para o autismo e para a diversidade como nem pior e nem melhor, apenas uma forma diferente de funcionar.